na verdade você vira uma commodity do plano, você é alguma coisa que é substituível. Quanto que eu preciso trabalhar no particular para poder valer essa hora? Aí quando eu fiz a conta, eu digo, meu Deus, Não compensa não compensa. Tem coisa errada. Esse teu funil de venda não é um funil, é uma porta aberta. É uma torneira. É uma torneira aberta. Não vire doutor palestrinha, Isso. porque doutor palestrinha, que você vai falar para os seus pares, não vai trazer paciente. Seja muito bem-vindo ao Na Proacast, o podcast de negócios para médicos que desejam transformar conhecimento em autoridade e querem construir uma carreira lucrativa, estratégica e livre. E para esse episódio eu trago um convidado de alto nível, é o Dr. Dimas Antunes. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na seccional de Pernambuco. Ele é urologista TISBO do Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco, professor da Faculdade de Medicina aqui da Uninasal, membro da ABENS e CSM, Associação Americana de Urologia, e também da Endo-Urological Society. Ele é revisor da revista Sexual Medicine. E hoje a gente vai falar sobre como que a gente faz estratégias para ter um consultório mais rentável, lucrativo, desde a captação de pacientes, venda de cirurgia, nicho também dentro dessa área. Entendendo que quando a gente vai falar de urologia, não se resume somente a urologia. A gente fala os conceitos e você pode aplicar independente da sua especialidade. Tanto é que eu estou aqui como geriatra. Isso. E Dimas, que eu já conheço já há algum tempo, nós fomos professores da Faculdade de Medicina, homenageados. Dimas já deu aula nos meus cursos. Então, estamos para esse bate-papo aqui sobre esse assunto de consultório e lucratividade. E algo que a gente estava conversando antes é que a gente construiu uma carreira acadêmica sólida, buscando essa autoridade, esse crescimento no consultório, uma lucratividade e uma satisfação profissional também. Isso. Entramos em mentorias diferentes, cada um em um projeto diferente. E eu quero saber, Dimas, depois que você começou a implementar estratégias no consultório, o que é que você viu de diferente dentro da carreira que você já vinha fazendo? Você é professor homenageado na faculdade, eu também fui. E o que é que você viu de diferente em termos de mais resultados no consultório? Perfeito. Eu acho que teve muita coisa que ficou diferente, né? A primeira coisa que ficou diferente, eu acho que foi um pouco da minha mentalidade, né? Então, assim, foi tanta coisa que mudou no dia a dia e que vem mudando, né? Como eu estava comentando, né? Um eterno aprendizado, né? Pra gente. Em vários aspectos. Então, assim, se a gente fosse elencar coisas que mudaram, assim, do meu dia a dia em relação... E eu vou falar inicialmente de consultório, né? Só puxando a sardinha pro meu lado, a urologia é uma especialidade muito rica, né? A gente tem uma especialidade, tem um bracinho na clínica, mas é uma especialidade cirúrgica. E aí, para isso, a gente tem abordagens dentro de urologia feminina, de uropediatria, a parte de medicina sexual, que eu gosto muito, de infertilidade, cálculo renal, os cânceres, toda, literalmente é uma especialidade muito ampla. Mas assim, falando de mudança, o que aconteceu quando eu comecei a enxergar isso de uma forma diferente. Uma delas é que, assim, abriu-se um horizonte de pacientes que estavam precisando da minha assistência, mas eu não os alcançava. Eles estavam só, como um dos nossos mentores fala assim, estava só esperando minha ligação, né? Tava só esperando minha ligação. E assim, eu fiquei, assim, realmente abismado com o resultado que isso traz, quando você consegue ter essa captação de pacientes de uma forma diferente, né? Então você começa a atrair pacientes de uma forma diferente, você começa inclusive, outra coisa que mudou, a assistência muda, né? Quando a gente tem uma demanda muito grande, infelizmente vai chegar um momento que você não tem fôlego para dar a assistência que você quer para todo mundo. E aí quando você começa a ter um nicho de pacientes, um perfil um pouquinho diferente, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de mentalidade mesmo, de querer mudar estilo de vida, etc., engajar em exercício físico, alimentação. É aquela história, né? Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, que é uma coisa que a gente usa muito nos programas de acompanhamento, é aquilo que a gente sempre fez,
mas os pacientes não nos obedeciam. Não tinha uma liderança. Não tinha uma liderança, não tinha uma virada de chave por conta do paciente e da gente também. Quantos pacientes, você deve ter visto, muitos pacientes, você fala para o seu paciente, olha, vamos fazer exercício, olha, vamos se alimentar melhor, tal. Se a gente não determina isso de uma forma clara para o paciente, dentro de um programa estruturado, a chance daquilo não vingar é muito alta. A partir do momento em que o paciente começa não só a entender que ele está sendo cuidado, mas também a aprender a enxergar um valor agregado, as coisas mudam. E aí a outra mudança, você falou, teve muitas mudanças, né? Ou a mudança da gente de começar a entender que no final das contas a gente está fazendo uma prestação de serviço, mas a gente está vendendo algo. Tudo na vida a gente está vendendo alguma coisa. Mesmo que não seja uma venda de um produto, você está vendendo um serviço, você está vendendo uma entrega, você está vendendo uma cirurgia, você está vendendo isso. Mesmo que não seja uma venda por dinheiro, mas você está vendendo. Quando eu estou querendo explicar para um paciente que já está na hora, né, está tomando remédio para a próstata crescida, para a hiperplasia da próstata, e não está funcionando mais, e o que eu quero mostrar para ele, que eu já estou convencido disso, que já está na hora de fazer uma cirurgia, eu estou fazendo uma venda para ele, porque eu estou explicando para ele, olha, sua bexiga já está ficando espessada, o seu resíduo pós-miccional já está muito alto, então quer queira, quer não, esse convencimento que eu estou trazendo é uma venda. Eu estou falando bem da cirurgia, óbvio que eu falo prós e contras, tudo que pode dar certo, que vai dar errado, sei o que, papá, mas no final de contas é uma venda, né? Então, de alguma forma, a gente já, como médico, a gente aprendeu muito a ensinar coisas. O que falta pra gente é tentar transformar isso num produto de valor agregado, para que a gente consiga transformar, tem uma escalabilidade, né? Conseguir transformar aquilo que a gente faz, dando mais valor e que o paciente enxergue valor, porque também tem isso, né? Preço e valor são coisas diferentes, né? Às vezes, assim, qual o preço da consulta? Eu falei, veja, não tem problema nenhum de eu lhe passar um preço desde que você enxergue o valor. E o valor você só consegue ver na consulta. Porque se você começa... Às vezes tem paciente que manda mensagem, aceita plano X, Y ou Z. Na verdade, você virou uma commodity do plano. Você é alguma coisa que é substituível. E a partir do momento que você cria o seu nicho de pacientes, não, você cria essa independência. Então é outro aprendizado. Mas, mais uma vez, são etapas, né, que a gente vai criando aí no dia a dia. Outro aprendizado, como eu falei, né, essa fala inicial ela é maior porque realmente foram muitos aprendizados. Gestão de tempo, né? A gente começa a entender um pouquinho sobre gestão de tempo. O que é que realmente vale a pena no final do dia, né? Então, aqueles 20% que geram os 80% do seu resultado, o famoso Pareto, né? Isso, não é que é danado, que é verdade isso, né? Que o quanto você gasta de energia fazendo coisas que não lhe levam para lugar nenhum, né? E o Pareto estava certo lá, né? Se você pegar e focar naquele dia de fazer o que você tem que fazer, e a gente é muito bom em procrastinar, né? A gente é ótimo. O cérebro adora uma desculpa. Desculpa, a gente é ótimo em ocupar espaço com, o menino fala, obesidade mental, né? Então, pegar, focar e botar naqueles 20% que você tem que fazer, o que vai fazer essa mudança em vários aspectos, no seu tempo, de ficar mais tempo com a sua família, de conseguir ter uma entrega melhor para os seus pacientes e ter uma rentabilidade melhor, né? Então, entregar mais com uma quantidade menor de pessoas, mas com uma rentabilidade maior. Então, esse é o que todo mundo quer, né? O difícil eu vou dizer logo, é pôr em prática. O grande lance é pôr em prática. Esse é o mais difícil. Para mim, é o que eu vejo como mais difícil. Porque entra dia, sai dia, entra a semana, passa a semana, e se você não colocar em prática nada que você está aprendendo, vai passar o tempo, você fala, olha, eu fiz 8 mentorias e não botei nada em prática, não adiantou de nada, você tem que botar em prática, nem que seja um pouquinho todos os dias, alguma coisa de nova você tem que fazer todos os dias. E quando você faz uma mentoria, você já está se comprometendo financeiramente e também com a sua decisão, você vê o tempo da mentoria passando e você dizer... Peraí, né? Faltam 6 meses, eu não posso mais também ficar vacilando aqui. Não posso procrastinar. Isso, exatamente. Porque você quer ter o resultado. O valor da mentoria, tem gente que diz, eu vou investir muito caro na mentoria. Gente, o quanto que é caro se você vai ter um resultado que às vezes é 3 vezes mais do que você investiu. Se você aplicar logo, o resultado vem rápido. Bem rápido. Você teve resultado. Eu fiquei impressionado, assim, né? Eu fiquei impressionado, assim, quando eu comecei a fazer um programa, uma mentoria, em que a gente tem uns programas de acompanhamento, etc. A minha primeira venda, eu nem sabia o que eu estava vendendo direito.
Mas eu sabia que aquilo ali podia mudar a vida do paciente e realmente é impressionante, né? Quando você começa a criar um método dos passos lá, de venda, etc., aquilo ali realmente dá certo, né? Agora, tem que saber escolher quem é esse paciente. Isso, infelizmente, não é para todo mundo. Mais uma vez, não é só pela questão financeira, mas tem pessoas que não têm condição de ter uma organização para seguir um programa de acompanhamento, né? Que não está engajado. Que não está engajado, né? Então, assim, não é só o perfil da doença ou daquele paciente, é um perfil daquela pessoa mesmo que tem uma capacidade de ter um engajamento, né? Então, você também tem que saber selecionar bem, né? Se você não tiver um filtro bom para isso, você vai ficar se frustrando, né? Não. Não adianta. O paciente, tudo começa com um bom agendamento. Então, esse paciente ele tem que vir pré-aquecido para a sua consulta. Ele tem que ir para a sua consulta sabendo que ele vai ter que ter uma maior decisão, que vai ser apresentado para uma coisa diferente. Então, é alguma coisa que ele vai ter que fazer diferente. Então, esse aprendizado é importantíssimo para que quando ele chegue na sua frente, ele já tenha um passo dado, né? Tem que chegar pré-aquecido, que chama, né? Exatamente. E duas coisas que você falou que me chamou a atenção, que também aconteceu comigo, que foi a questão da mudança de mentalidade. Uhum. Por exemplo, você tem um nicho que mexe muito Sim. com o mental das pessoas. Total. Você veja bem, olha o teu currículo, urologista, com especialista nessa saúde sexual masculina. Isso. Feminina também, né? Você trabalha. Eu faço um pouco, a gente acaba trabalhando o casal, né? Porque a gente não tem, em disfunções sexuais, a gente realmente esse tripé biopsicossocial não é só uma palavrinha bonita para botar em redação. Então a gente tem que ver a questão orgânica, a questão psicológica e a questão social. Então, trazer a parceria sexual para a consulta é fundamental. Entender o cenário que aquele paciente está apresentando disfunção erétil. Será que é situacional? Será que está um problema no relacionamento, etc.? Né? Tudo envolve, então envolve demais, exatamente. Envolve demais. E é algo que realmente mexe com a cabeça masculina. Quando total. Você tá. E quando você considera do seu nicho, não são tantos urologistas. Sim, são poucos. São alguns, são poucos, não são muitos, não. Mas assim, conto no dedo de uma mão só quem tem a especialidade aqui. E aí, considerando o valor percebido que você traz, a sua mentalidade é algo que vai fazer com que você alcance mais pessoas. Por exemplo, pessoas que precisavam de você e que agora conseguem te encontrar. Isso. E outro ponto muito importante também que você falou é de plano de acompanhamento. Plano de acompanhamento, o médico vai dizer, você vendeu sem nem estar pronto. Às vezes é começar vendendo. Vendendo, exatamente. Tem gente que fica esperando aquele plano perfeito fica travado ali e não vende. Claro que tem uma estratégia, tem uma técnica, mas o que eu considero para ter resultado dentro de um programa de acompanhamento são 3 pilares. Primeiro, a liderança do médico. Segundo, o comprometimento. Que é algo que você está vendendo também. Você está, assim, não é só um pacote, né? Não. Você tá, a sua liderança que está em jogo ali. Isso. Né? Você tem que assumir a liderança, o comprometimento do paciente, porque se não tiver comprometimento, não vai ter o que a gente quer, que é resultado. Portanto, o plano de acompanhamento é muito mais sobre a gente oferecer o resultado através de uma jornada clara do que somente um pacote de consultas que não vai ter valor. Quando o paciente for somar o valor das consultas, não vai dar. Ele não pode não pode pensar nesse cálculo. Não está batendo, né? Não é por aí. Não é sobre isso. E a gente consegue muito com as metas, estabelecendo acompanhamento próximo, ou seja, é uma outra forma de cuidar que é muito mais prazerosa no sentido de resultado, né? Me conte aí agora do seu 80-20. A gente falou de gestão de tempo. E uma frase que eu lembrei quando você falou de gestão de tempo é: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade, isso é verdade. E a gente estava falando justamente sobre isso antes de começar o podcast. Sim. Da gestão de tempo. Conta, você está agora fazendo atendimentos particulares, também atendendo convênio, fazendo uma transição. Me conta a virada de chave quando você abriu mais um turno particular, achando que ia estar vazio. Conta aí. O que eu estava contando antes da gente abrir aqui é que, bem, por uma demanda externa, acabou que surgiu um horário a mais na minha semana, né? Então, nas quartas-feiras que eu fazia cirurgia maior, que durava a manhã inteira, esse buraco surgiu. E eu falei assim, eu não vou... eu atualmente sou presidente da Sociedade
Brasileira de Urologia da Seccional Pernambuco, e são outras demandas que surgem aqui para mim. Aí eu falei, olha, eu vou deixar esse horário da quarta-feira de manhã exclusivamente para consulta particular, crente que eu ia ter muito horário vago ali, né? E em uma semana ele já estava cheio. Então, assim, uma consulta de convênio que vão lhe fazer pagar um valor menor, né? Vai num convênio razoável, pagar uns R$100, outro vai pagar 80, outro vai pagar 70, e você faz uma consulta particular por um valor que é bem maior do que esse, né? Às vezes 4, 5 vezes mais do que isso, com atendendo 5 pacientes. Então, na verdade, na manhã da quarta-feira, tecnicamente, me paga o que eu faço nos outros dias, nas outros dias da semana, né? Então, você veja, eu diminuí a quantidade de pacientes, consigo ter 1 hora conversando com o paciente. Olha só que arretado, né? Então, assim, isso é muito satisfatório. Não é só pela questão do dinheiro, não. Você realmente chega até um momento em que a gente falou amenidades na consulta, né? Em que você consegue entender um pouquinho da vida do paciente, outras coisas mesmo da vida dele, né? E conseguir chegar ao cerne do problema dele. Porque, assim, em medicina sexual, essa conversa, ela é fundamental. Não dá para tirar uma história boa com 15 minutos, que é o que o convênio lhe obriga a fazer, né? Não vou dizer que obriga a fazer, mas ninguém vai atender 5 pacientes. É um sistema. Lhe impele a você aumentar seu volume para que tenha alguma rentabilidade ali. Então você acaba, que isso é uma coisa que a gente faz muito errado, né? A gente vai se empilhando de trabalho, né? A gente vai se empilhando de trabalho, vai se empilhando. Não consigo, mas não sei o quê, marca umas horinhas, mas não sei o quê, bota mais tanto. E aí o que acontece? Vai um volume grande de pacientes, joia. Talvez isso faça sentido para algumas pessoas, né? Mas assim, se você quer dar uma assistência legal e ter uma resposta, mais uma vez, né? Ter uma resposta satisfatória do paciente, né? Aquele paciente, ele não pode sair como um detrator. Ele tem que sair como um multiplicador seu, né? Então, querendo fazer uma propaganda sua, chamar um familiar, um vizinho, um amigo, porque ele sabe que você prestou uma atenção adequada para ele, que ele escutou, né? Como é que você vai escutar em 10, 15 minutos? É difícil. Para algumas doenças dá certo. Por exemplo, veja, eu gosto muito de cálculo renal, eu opero cálculo renal. Cálculo renal, vamos lá, eu vou orientar você que você tem algumas orientações dietéticas, né? Diminui sódio, blá. Mas no frigir dos ovos, eu vou sendo muito claro aqui, até o exame físico, que é uma coisa super importante em várias áreas, chega um momento para cálculo renal, o exame físico não é tão importante. A imagem, você fez um ultrassom, fez uma tomografia, tem um cálculo de 2 centímetros no rim, eu não tenho dúvida nenhuma que tem que operar esse paciente. E veja, óbvio que eu vou estabelecer rapport, como faço com qualquer paciente, não interessa se é para fazer uma vasectomia ou se é um cálculo renal, mas assim, vai ter rapport estabelecido. Mas eu não preciso me delongar e me fale, né? Como é que foi e tal. Quando foi o primeiro cálculo? Quando foi o primeiro cálculo, né? Quanto de água você bebia quando tinha 19 anos de idade, de né? Que você nasceu. Exatamente. Então, assim, mas para a medicina sexual, isso é um nó crítico. É um nó crítico mesmo, né? Então, eu confesso que assim, isso encaixou muito bem, mas como você colocou, isso vai valer para todas as especialidades e todas as subáreas. Claro que para algumas delas não faz tanto sentido um programa de acompanhamento, né? A gente tem um no grupo lá da gente que ele é oftalmologista, ele faz uma cirurgia de catarata, que é uma cirurgia de 15 minutos. Faz algum sentido criar uma linha de cuidado? Ele agregou valor à consulta, agregou valor à sua cirurgia, sem que necessariamente ele precisasse criar uma linha de cuidado. Até porque seria encher linguiça, né? O que é que você vai botar numa linha de cuidado para uma cirurgia de catarata? Isso é importante, né? A gente não pode criar um programa de acompanhamento só para dizer que é uma equipe multidisciplinar inventando coisa. Não. Você vai fazer o que realmente importa, o que interessa, o que tem evidência, o que tem impacto e que vai mudar a vida do paciente. A gente mudar a lógica da coisa. Sim. Não é criar um programa de acompanhamento para ter mais dinheiro. Isso. Você vai focar no resultado que o paciente precisa e que você entrega. Isso. E aí o dinheiro é uma consequência. Exatamente, vai vir. Vai vir. E você entrega verdadeiramente valor, não é preço. Isso, exatamente. Né? Então, o programa de acompanhamento não é empurroterapia, como a gente vê, né? Alguns pacotes, alguns protocolos de pessoas que não são éticas que fazem isso. Isso. Algo que você falou importante também, que eu quero pontuar para quem está nos escutando, é que muita gente espera estar pronto ou ter paciente particular para poder crescer. E você não esperou isso. Não. Você diz, olha, e nem esperava. Você diz assim, vou abrir espaço
e eu vou resolver algumas pendências de gestão, mas algo que eu acredito muito eu vou abrir espaço para crescer. Exatamente. Porque a gente não cresce, por exemplo, um bolo não cresce se não tiver um tamanho de forma suficiente para crescer, se estiver apertado. Isso. É sobre isso. Vou fazer uma analogia rápida. Quando a gente vai orientar os pacientes a fazer exercício físico, por exemplo, eu sou muito contundente, exercício físico é inegociável, né? Para qualquer mudança de estilo de vida, a gente vai ter exercício físico de resistência, né? Tem um mínimo para fazer aí, que é 150 minutos semanais e tal. E aí que eu falo muito para os pacientes, você deve também falar para os seus, é o seguinte, veja, eu não quero que você tenha um horário, quando surgir um horário vago, você vai fazer exercício, nada disso. Vamos pegar aqui uma folha de papel, vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo eu vou dar uma trégua para você. Mas de segunda a sábado, me diga aqui, quais são os horários que você tem? Vamos lá, terça-feira você acorda de que horas? Tá, 6 horas? Tá meio apertado. Vamos aqui, quarta-feira eu acordo às 8. Opa, peraí. Não, quarta-feira você vai acordar de 6h30, vai comer um pedacinho de banana e um cafezinho e vai-se embora fazer. Então você tem que criar esse espaço. Se você não criar o espaço, ele não vai aparecer sozinho. Porque em algum momento você vai até surgir um horário vago. Mas você vai inventar uma coisa para fazer. Não, deixa eu arrumar minha prateleira aqui. Peraí, deixa eu limpar tudo. Não, deixa eu zerar a minha caixa de e-mail para deixar ela... A gente sempre vai dar um jeito de querer ocupar um espaço para não fazer o que tem que ser feito, né? Então, se isso vale para exercício físico, para a gente realmente começar a fazer exercício físico direitinho, por que a gente não deve fazer isso também para os nossos horários? Né? Pegar e falar assim, não, peraí, segunda-feira eu vou atender, mas quando der 11 horas, de 11 a meio-dia, eu não vou atender. Vai ser o horário que eu vou pegar, vou chamar a secretária que faz meus agendamentos, vou fazer um treinamento com ela, eu vou pegar, peraí, isso aqui, essa marcação aqui, menina, tu marcasse 5 pacientes na quarta-feira, tudo volta. Como é que eu vou ter paciente novo? Peraí, não, nada disso. Peraí, pode botar até volta, mas aqui não, você vai botar um horário novo. Tudo volta na segunda, na quarta, não. Nada não, vai ter que paciente novo aqui, né? Porque você tem que criar esses espaços de gestão, mesmo que essa gestão seja mínima, né? Que você falou assim, eu vou esperar encher o consultório de paciente para... Não, o meu não é assim. Eu tô aprendendo a fazer isso, né? A gente tá fazendo cada vez mais isso. Mas devagarzinho esse espaço vai criando. Eu tava conversando contigo. Minha consulta de convênio, minha próxima consulta hoje tá para agosto. Olha que absurdo. O cara quer passar... a gente tá em maio. E a gente tá em maio, né? Então o cara tem 3 meses para passar em consulta comigo. Tem coisa errada na jogada. Tem coisa errada, né? Eu tô atendendo... Tem coisa errada. Alguma coisa tá errada, né? Então assim, apareceu muito paciente, eu não tô dando conta do recado. Então beleza. Então se eu não tô dando conta do recado do convênio, eu vou ter que migrar para um espaço para ter um valorzinho maior aqui, né? Então, por quê? Porque senão você fica abarrotado, daqui a pouco você fala assim, poxa, aí começa a ser um detrator. Fala assim, poxa, marcar consulta com o doutor fulano, é tão difícil, mas é tão difícil, eu vou para outro. Já vários pacientes que já chegaram para mim em consulta, inclusive essa semana, falou, doutor Dimas, olha, eu passei aqui com outro porque realmente eu não conseguia voltar com você. E aquele era um paciente que eu queria tratar. É para alguma coisa que eu queria, porque também tem isso. Né? Tem, como várias especialidades são muito ricas e amplas, mas tem coisa que você gosta mais. Eu queria ter esse cara na minha frente. E aí ele passou com o Belcrano, que tomou uma conduta que talvez não fosse a melhor estratégia, mas ok, né? Mas não é só por isso, eu não sou ciumento, né, com os pacientes. A sua competência é que tem esse resultado de especialidade. Mas assim, se fizesse um pouquinho diferente, talvez ele tivesse outro resultado. Mas ele voltou e a gente retomou o prumo. Mas aí eu já combinei com ele, quando você sair, quando passar lá embaixo, já diga que eu autorizei o seu encaixe para o retorno com esse. Então eu tive que dar um jeitinho para isso. Mas mais uma vez, se a gente não for criando os espaços, eles não se criam sozinhos. Isso vale para tudo. Vale para a família, vale para os amigos, vale para nossa religião, vale não sei o quê. Domingo é dia santo. Eu sou cristão, não adianta marcar cirurgia. Amigo Dima, me ajuda na cirurgia domingo. Eu falei, rapaz, tá marcando a cirurgia eletiva no dia de domingo. Tu não tem filho, não? Eu falei, eu tenho. Eu também tenho, pô. Me deixa em paz. Com a minha família. E pra minha missa. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Tem coisa que é inegociável. E a gente tem esses tratos também na consulta com os pacientes. E a gente tem com a gente também. De pegar e falar, não, aqui, tem que ter... Da mesma coisa. Eu só funciona fazendo exercício logo de manhã cedinho. Também. Que eu sei que depois que eu sair de casa, minha vida é um livro aberto. Eu não sei que hora que eu vou chegar. Né? Cirurgia, eu cheguei aqui um pouquinho mais atrasado hoje, porque a cirurgia atrasou um pouco e não sei o quê. Então, mas a gente tem que criar os espaços para as coisas que são inegociáveis.
Você lembrou agora que eu também precisei tomar um passo de fé, vários passos de fé dentro da minha carreira. A gente estava conversando sobre isso, de soltar, para criar espaço. Eu também fui professora da mesma faculdade e eu tomei decisões que não foram decisões fáceis. A gente fui também geriatra de uma instituição hospitalar grande, com grande peso aqui em Recife. Isso. Era geriatra de referência, porém não fazia sentido para mim me manter na minha visão de futuro de longo prazo. De longo prazo, Aí eu fui à faculdade, eu fui contando a minha hora, o quanto que minha hora tá valendo aqui. Valendo aqui, é verdade. Eu fui contando, se eu abrir no meu particular, o quanto que eu preciso trabalhar no particular para poder valer essa hora. Aí quando eu fiz a conta, eu digo, meu Deus. Não compensa não. Não compensa. E quantos pacientes estão vindo verdadeiramente indicados pelos alunos? Isso. Que a gente tem estratégias mais eficientes que a gente consegue ter. Sim. Aí eu fui fazendo conta, eu fui abrindo espaço antes de esperar encher. Eu abri mais um espaço no consultório antes de esperar que enchessem. Eu não esperei a agenda lotar. Eu disse, deixa eu abrir aqui, porque esse paciente idoso precisa, às vezes, de uma consulta mais breve. Mais breve. E a gente precisa ter disponibilidade. Não adianta a minha taxa de ocupação, o que eu prezo hoje em dia. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, já está lotado. Aí eu fico... Se um paciente precisar, eu não tenho como ver. Não tem como respirar, não tem espaço. Eu costumo deixar pelo menos um espaço para poder ter um paciente que, se precisar, entende? Uma taxa de ocupação em torno de 80%. Sim. Para não ficar 100% e o paciente que é meu... eu não consegui atender. Eu faço 70% que ainda tem um agravante. Eu tenho um pós-operatório. Então, assim, as meninas sabem que no agendamento, elas vão ter um número X das ligações lá e tal, mas elas têm que me dar pelo menos algumas vaguinhas para eu saber, porque eu sei, por exemplo, eu faço retaguarda em um hospital aqui, particular daqui, de urologia. Esse paciente que eu fui conversar com ele no hospital, porque eu fui chamado para dar o parecer lá da urologia, esse paciente ele tem que ter um retorno precoce comigo, então também está nessa vaga de encaixe. Senão você não tem espaço. Porque se você tem vaga para agosto, como é que tu vai ver um paciente que tu operou agora? Exatamente. E o mesmo caso são pacientes idosos. Eu já tive paciente que precisou, que alterou. Demanda ali na hora ali. E eu vou dizer... vou atender, porque é um compromisso, é uma responsabilidade que a gente tem com os pacientes também. Eu fico angustiada quando eu não consigo cuidar. A gente acaba se lastimando muito porque você não consegue fazer tudo, né? E com mídia social agora, né? Com o telefone sempre disponível, é o quarto turno que eu digo, né? Então tem de manhã, tarde e noite, tem um turno digital, que ele é infinito, ele não para, que é outra coisa também que a gente tem que aprender, né? Tem que liderar, né? Essa gestão, até isso atrapalha até a higiene do sono da gente, né? Eu tenho feito isso com algum tempo já, que eu tenho procurado fazer assim, então eu tento resolver o que eu tenho que resolver até tal hora. Até que horas, mais ou menos? Veja, geralmente quando eu tô chegando em casa, eu ainda fico no carro resolvendo o que eu tenho que resolver, né? E aí quando eu subo pro apartamento, geralmente eu tento colocar o telefone no carregador lá na tomada, tiro do silencioso, ele não tá no silencioso, se tiver algum jeito alguém vai me ligar, e eu procuro não olhar mais, né? Isso vai até umas 9 horas, mais ou menos. Pra ficar com tua família, né? Isso, E ficar ali, tá presente, né? Ler alguma coisa. Sim. Uma coisa importante que você falou é sobre a questão do filtro que você agora tem feito mais com a tua secretária. Sim. De pacientes que chegam para você. Que o perfil que você gosta mais é da parte de saúde sexual, né? Você tem algum direcionamento para a secretária nesse sentido? Você conseguiu fazer ou ainda não está completamente? Não está completamente, né? O que eu tenho feito, que estou implementando, é formulário pré-consulta. Né? Então eu uso um formulário pré-consulta para duas coisas. Primeiro, para isso funcionar como um certo filtro. Ainda não está funcionando como filtro, funciona simplesmente como um conhecimento prévio do paciente antes da consulta, né? E ali eu coloco o nome, né, tal, já tem uma coisa de algumas comorbidades que eu peço para ele ir preenchendo, que eles alimentam. Eu uso essas planilhas de Google Forms, não sei o que e tal. Eu também faço. E aí o que é legal é que você começa a criar uns gráficos em pizza para você entender o que é que você está tratando, né? Por que é que ele lhe procurou? Né? Então foi por causa de disfunção erétil, foi por causa de ejaculação precoce, foi por causa de cálculo que também faço, né? Então também está lá nas solicitações e outros, né? Então você vai começando a entender
se estão lhe procurando porque você que mais quer ofertar. Isso é muito legal, muito legal. E esses feedbacks são bem rápidos, assim, são coisas que o camarada bate o olho e fala, poxa, que massa que eu tenho essa informação aqui, né? E até ajuda no teu filtro do que o paciente precisa na consulta. Exatamente. Eu não faço tenho muito dúvida. isso também. Eu ainda não utilizo isso como uma forma de, como é que eu vou dizer, de filtrar o grau de prioridade daquele paciente para a consulta, porque isso também pode acontecer, né? O camarada vai fazer uma rotina. Rotina é rotina, né? Sim. Né? Agora, assim, o camarada já tem uma demanda, teve uma crise de cólica renal. Semana passada, falou, pô, esse cara tem que adiantar, né? Então, eu ainda não uso para esse crivo, mas eu acho que em pouco tempo eu vou implementar algo nesse sentido. Às vezes até a conversa da secretária pode te repassar também, né, para isso, né? Sim. Ela tem feito mais ligação ou mensagem? Que a tua demanda de convênio deve ser grande. É grande, né? mas a gente está migrando principalmente para esse particular, a gente tem pegar o telefone e ligar mesmo, né? Porque já começa a criar uma conexão com o paciente que faz com que ele já chegue na consulta entendendo de uma forma diferente, né? Então, os CRMs lá, né, os Customer Relationship Managers, eles são bons para pegar um tudão assim, mas chega um momento que tem que ser conversado, né? E essa conversa, ela tem que ser feita a conversa mesmo. Uma conversa de WhatsApp pode demorar 2, 3 dias. É uma conversa esquizofrênica. É uma conversa assim, eu falei, olha, tudo bem. Tem horário com o Dr. Dimas? Aí, vácuo, de uma tarde, no final da tarde, fala assim, tem uma vaga aqui na segunda-feira, às 10 horas. Tá bom pra você? Vácuo, do lado de lá. Né? No outro dia, não, 10 horas não tá bom. Tem na terça-feira, no mesmo horário? Vácuo novamente. Então, às vezes, uma conversa pode demorar 2, 3 dias. Né? Então, você já parou para pensar nisso? É bom, mas também tem esse lado, né? E se pegasse o telefone e ligasse aqui, em 5 minutos estava resolvido. Então, o antigo telefone talvez esteja voltando aí com mais força do que a gente pensava. Sim, a gente né? voltando aos tempos antigos. Em Não tempos de inteligência artificial, que as pessoas já estão chateadas com o robozinho, o ligar aproxima e conecta mais e converte mais com também. certeza. Eu tenho tido uma boa experiência com a secretária com as ligando. ligações, né? Muito. O que é que a gente faz no consultório? O paciente manda mensagem, aí assim que mandou, aí ela tem que estar pronta, né? Certo. Posso te ligar rapidinho? Isso. Pode. Aí liga, aí já pergunta o que é que o paciente quer, já entende o meu trabalho, já converte bem, sabe? Então, a gente tem feito muito, os pacientes têm elogiado muito o trabalho da minha secretária. É, muito bom. Nesse sentido. Aí outra coisa, né? Isso é um treinamento que a gente tem que ir dando, né? Minha secretária fala bem, sabe? Aí por isso que a gente tem um... Porque a gente não consegue treinar se a gente não souber direito fazer, né? Por isso que nesse começo, eu inclusive até hoje, né? Veja, tem 5 meses que eu tô fazendo isso diferente. Eu ligo mesmo, né? E assim, você fala assim, poxa, mas o médico ligar, será que não é estranho? É impressionante como as pessoas ficam lisonjeadas quando tem uma ligação. Felizes. É mais para cirurgia que você tem ligado? Como é que você tem... Não, veja, o que é que... Chegam lá os leads que chegam pelas mídias sociais. O camarada fiz uma postagem específica para uma coisa que eu tô fazendo muito. Tô fazendo lá, papapá, o lead veio por ali. Então, assim, eu mesmo hoje, ainda eu faço esse trabalho, né? E tô delegando também, mas é aquela história, não consigo delegar sem eu saber fazer. Então, eu pego, vejo, bato o olho no lead e falo, pô, esse camarada perguntou, posso te ligar? Pode. Converso com o paciente. Pá. Então, essa conversão, ela é imensamente maior. Veja, eu contrato um pessoal para fazer o tráfego pago lá. Do Instagram ou do Google? Dos dois. Dos dois. Você faz o tráfego pago dos dois. Aí veja só. Toda semana eu recebo o relatório, certo? Sim. Você... boa tarde, doutor. Tô passando aqui o relatório semanal aqui. Tivemos 102 conversas iniciadas. Aí eu falei... Cadê esses pacientes? Onde 102 é que a secretária não viu, né? 102 conversas iniciadas, né? Para aquela postagem específica. Sim. Então, eu não vejo. Então, o que é que acontece? Esse funil ele é muito grande. Se não tem essas conversas iniciadas, que não tem uma resposta, que não tem, muito fica no vácuo ali. Então, assim... É torneira aberta. É torneira aberta. Que vai gastando dinheiro e saindo. Exatamente, aquilo que você estava falando sobre gestão financeira, que é motivo para outra discussão aqui. Mas você pegar aqui, ó, você tem um funil desse grande de vendas e não tiver uma conversão mínima, sei lá, de 40 conversas iniciadas, 30 conversas iniciadas,
não ter 10 marcações, das 10 marcações não forem 3, e do 3 você não converter um para fazer o que você tem que fazer, tem coisa errada. Esse teu funil de venda não é um funil, é uma porta aberta. É uma torneira. É uma torneira aberta. Eu costumo dizer, tem muita gente que me pergunta, muito médico diz assim, devo investir em tráfego? Eu digo, cuidado quando você for investir em tráfego, porque se você não tiver um time preparado para poder ter uma boa conversão de pacientes, vai ser torneira aberta. Você vai estar gastando dinheiro e vai estar indo embora. É exatamente isso. Tem gente que não sabe treinar a secretária, não sabe ter métricas, não sabe o que acompanhar no tráfego e quer investir em tráfego, aí gasta dinheiro. 3, 4 mil reais por mês e aí digo, o meu marketing não funciona. Sim. Porque você não sabe. Não sabe fazer gestão. Se não continua ali, se você não der continuidade na trajetória no pré-consulta, acabou. Não serviu de nada esse tráfego pago. Ele tem que servir, tudo tem que ter, você tem que ter uma meta para cumprir, no sentido assim, você tem que ter intencionalidade nas coisas. Tá, então eu fico até pensando nisso, né? Isso mais uma vez, né? Isso muito aprendizado que a gente tá tendo dos meninos, mas assim, a gente tem que ter intencionalidade até nas postagens que a gente faz. Veja, para quem é que você tá falando aquilo ali, né? Então eu tô falando alguma coisa assim, ok, e não tem nada contra isso, mas veja, se você tá usando uma linguagem muito técnica, se você tá fazendo sei o que, então beleza, talvez seu público-alvo seja outros médicos. Seu público-alvo é o outro médico que está em aprendizado daquilo que você já faz legal, mas se você está pensando em fazer alguma publicação em mídia social, tentando trazer o teu paciente, aquela publicação não está ajudando muito. Então, linguagem mais clara, mais objetiva, indo na dor real dele, né? O que é que traz a ansiedade dele, ou no caso, uma disfunção erétil, né? Então, eu vou falar sobre disfunção erétil, né? Que incomoda, papapá, né? Um paciente que tem uma pedra no rim, um cálculo renal, o que é que incomoda isso e aquilo? Se você não for direto para aquilo ali, se você não tiver intencionalidade, você tá brincando de ser ator. Né? Que é outra coisa, né? A gente às vezes fica se enganando, né? Postar só para aparecer sem ter resultado. Não sei o quê, não tem resultado. Porque repare, se muitas vezes a gente não faz a gente não faz algum vídeo, uma postagem, e quem mais dá like são seus pares. Massa, obrigado. Mas quem eu quero like é o cara que não me segue, que tá me conhecendo agora. Eu quero um direct, né? Eu quero um direct, entendeu? O like dos seus pares, legal, reconhecimento. Mas isso não vai te trazer nada de objetivo, tá entendendo? Cria uma autoridade digital, mas não te traz resultado. Né? Então, assim, se não trouxer resultado, não tá servindo para tanta coisa. Aí não adianta você pagar mídia social, pessoal de marketing, de tráfego pago, babá, porque tá legal. Não, você é médico, né? Você é o seu próprio empresário, né? Você é um profissional liberal, você tem algo para apresentar, algo para fazer pelos seus pacientes. Não adianta você ficar brincando de atorzinho. Não serve, não tem intencionalidade na jogada. Então, né? Perde valor, né? 2 pontos que eu falo para quem quer estar quem quer não. Para quem decidiu estar na rede social, porque não é querer. Ninguém quer. É a decisão. A gente quer ter resultado. Isso, exatamente. Aí, 2 aspectos que eu falo para as pessoas. Eu quero me posicionar na rede social. Ok. Primeiro, não vire doutor palestrinha. Isso. Porque doutor palestrinha, que você vai falar para os seus pares, não vai trazer paciente. E segundo ponto, não seja genérico. Quem é genérico não se posiciona. Tem que ter seu público. Tem que ter seu público-alvo. Você tem que ser intencional. Parece até uma palavra assim meio coach, mas não é coach. Intencionalidade e consistência é o que faz com que a gente construa a autoridade. Sim. Transformar conhecimento em autoridade dessa forma. Isso. E com consistência. Não é postar uma vez na vida e achar que o resultado vai vir. Você fica lá no consultório e fica esperando. Dimas, me conta sobre todas essas estratégias que você tem implementado. Qual que você diz assim, nossa, esse é o meu Pareto? Em relação o quanto de resultado. Veja, Pareto, para quem não sabe, é o 80-20, tá? O 20% que a gente faz que vai nos trazer mais resultados do que os 80% que é gasto de energia, pagar boleto, enfim, fazer função que não é nossa. Eu acredito que assim, onde é que tá a força maior do Pareto aqui no meu dia a dia? Não tô falando a minha
E eu vou falar isso com muita tranquilidade, muita sinceridade de quem ainda não está fazendo tudo que tem que ser feito, sendo muito claro aqui. Veja, são as ligações, né? Então, realmente, as ligações, fazer ligação, conversar, conectar previamente com o paciente, isso faz, eu acho que está dentro dos 80-20 aí do Pareto. A outra é em cima da consulta ser muito bem estruturada e passos serem seguidos para que haja realmente uma conversão para o programa de acompanhamento. Eu acho que isso é outra coisa. A venda. É a venda. A venda e a entrega. A venda e a entrega. Eu acho que isso aí são muito. E eu te digo que, assim, tanto isso mudou minha cabeça, que até a forma que eu tinha de explicar... vou dar um exemplo aqui. Tem uma técnica para desobstrução da próstata, que é a enucleação a laser, né? É uma técnica chamada de roller, para enucleação, que a gente vai lá, total. Existem várias formas de fazer isso. Então, o meu posicionamento, essa técnica ela não tem cobertura por seguradora. Então, acaba que a maioria das vezes o paciente ele vai ter que pagar um valor por causa dessa tecnologia nova, certo? Até pouco tempo atrás, eu falei assim, pô, o cara já está pagando um valor para uma tecnologia nova, eu não vou cobrar mais. Mas não é todo mundo que faz. Então, por que é que eu não me valorizo e dentro desse valor já não está incluso também o meu diferencial, que eu sei que eu tenho. Então, assim, se você não se der valor, ninguém vai dar. Aí, isso é outra coisa que está dentto do Pareto. Né? O risco que você corre. O risco que eu corro, tem muita coisa envolvida aí. Então, assim... Isso também eu acho que está dentro do meu Pareto. Parte do meu faturamento ele mudou, não foi só por causa da linha de cuidado. Foi porque eu soube me posicionar mediante um problema, principalmente uma cirurgia que o paciente vai ter, e eu vou falar, olha, é assim, assim, assado, é diferente. Né? Então, assim, você falou que você conta nos dedos as pessoas que fazem uma sub-área que eu estou fazendo. Essas, eu vou te falar, aqui em Recife são 4. Eu sou uma delas. Né? Os outros 3, olha só. Os outros 3 já faziam pagamento particular, tudo particular. Era eu que estava desafogando os convênios fazendo tão bem quanto os outros 3, que são pessoas que eu adoro, né? Pessoas muito queridas, inclusive. E talvez eu estivesse causando um desserviço para eles. Você concorda comigo? Porque eu estava entregando uma prestação tão boa, um cuidado tão bom quanto eles, só que pelo convênio. E sendo subvalorizado. Entendesse? Então, assim, até ficava desconfortável, porque é o que acontecia. Recife é um ovo, né? Então, Cicrano cobrou, Belcrano cobrou, Lerano cobrou. Aqui passou em Dr. Dima fez com o convênio. Oxente, faz a mesma coisa que tu faz, é pelo convênio. Tem errada com o Dr. Dima. Tinha. Até 5 meses atrás tinha. Até 5 meses atrás tinha, não tinha dúvida. E aí você... Então mudou, isso está dentro do Pareto também. O meu Pareto está nessa parte do posicionamento. O posicionamento. Entendeu? Quanto que muda, né? Muito, é impressionante. É um caminho sem volta, que eu estava falando antes, né? É um caminho sem volta. Você não vai conseguir olhar para trás e falar assim, ok, essa construção foi importante. E, mais uma vez, né? A gente não pode cuspir no prato em que comeu, né? A gente trabalhou muito e viveu todos esses ambientes, papapá. E isso ajudou na sua construção do que a gente é hoje, né? A gente não pode negar que o fato de você estar muito tempo em plano de saúde ou em grandes hospitais e, enfim, grandes serviços, não lhe trouxeram visibilidade, porque você se fez também nesses locais e isso fez seu nome, mas também fez a sua carreira pessoal e profissional, né? Não só de você ser visto, mas também de você ser lembrado, porque sabe que o pessoal sabe que você faz bem, papapá. Então isso parte, ok, muito bom, próximo, né? Então vamos lá, próximo passo. Eu conversei há um tempo atrás com um amigo meu, que também é professor da faculdade, já tem mais tempo de estrada do que eu, acho que tem pelo menos uns 15 ou 20 anos, mais que isso. E aí ele tem, até hoje ele atende por convênio também, só que ele já tem horário particular dele há muito tempo. Aí eu falei, fulano, e teu consultório particular, tu acha que já tá na hora de abrir o meu, tá? Ele falou assim, o quanto antes melhor, não perca tempo. Veja, o quanto antes melhor. E mais uma vez, realmente a gente tem esse receio, dá esse medo mesmo, né? A gente tá saindo de uma zona de conforto
E a gente vai para a zona do aprendizado, né? Então, quando você cria esse espaço, e é incrível como isso acontece. Eu, quando voltei de São Paulo, eu não era assim, eu formei aqui, né, na Federal de Pernambuco, e aí fui fazer minha residência fora, depois fui para fora, e voltei pro Brasil. Então, quando eu cheguei, meus primeiros pacientes de convênio, assim que eu cheguei, eu tava eu tive um credenciamento com um convênio, mas assim que eu cheguei, veja, eu tava lá, tinha um espaço físico, que é o consultório dos meus pais são endocrinologistas, inclusive até hoje eu atendo lá, mas assim, eram 2, 3, 4, 5 gato pingado, numa semana. Pra quem vinha naquela corrida de São Paulo, aquela loucura, de estar operando virado no mó de coentro e não sei o que, papapá, pra mim foi um choque. Graças a Deus, né, Deus sabe o que faz. Também consegui segurar um pouquinho, tinha feito um pezinho de meia lá em São Paulo, então consegui segurar, né, me ofereceram um plantão de coisas que eu não queria fazer e eu segurei, ou seja, eu tinha ali um horário da semana em que eu atendia 5, 6 pacientes e não tinha mais nada, André, nada, não tinha nada na semana, mas fui segurando, daqui a pouco de 5 viraram 10, daqui a pouco eu tive que abrir outro horário, então assim, quanto antes, melhor. Eu tinha um amigo de residência, ele é de Maringá, e aí ele falou assim, Di, mas ele tinha acabado a residência, ele era R+, eu era R3, ele era R5, ele falou assim, eu acho que antes de voltar para Maringá, eu vou desbravar o Brasil. Aí eu falei, Maurição, onde é que você quer morar? Aí ele, Maringá. Então volta pra lá. O quanto antes, melhor. Você não quer morar lá? Então fica. Então é o seguinte, qual é o recado aqui? É que é o seguinte, o quanto antes a gente se movimentar, né, fizer qualquer mudança factual mesmo, tem que ser alguma coisa prática mesmo, né? Tem que ser um gesto concreto. O primeiro movimento já vai fazer diferença, né? Então, para quem tá escutando aí do Proa, é esse, assim, eu acho que tem que o mal feito realizado é melhor do que o perfeito que você nunca fez, né? Então, enquanto estiver no mundo das ideias, não sei o que, vou ver, vou pensar, não anda. Na hora que a gente pega e põe em prática alguma coisa, nem que seja pequena ela vai fazer diferença. Aí quando a gente vê as coisas andando e escalonando, e realmente é impressionante, né? É impressionante, né? É divisor de algo. É um divisor, é impressionante. E quando você vê as coisas acontecendo, peraí, né? Então aí você vai criando mais espaço, porque também você não é bobo, né? Você vai querer melhorar e escalonar aquilo ali. Com certeza. Você fala aí da experiência da mentoria. Eu também entrei em mentoria o ano passado, entrei em 2 esse ano. Tenho mentorados também. Sim. E a gente vê o quanto que é diferente quando o mentorado coloca a estratégia. Não existe um caminho único para as pessoas. Eu vou começar no convênio, eu vou começar no particular. Isso, tem aquilo que funciona para ele naquele momento. Para ele naquele momento, né? Que é específico. E tem estratégia para isso. A gente passa anos de faculdade, especialização, residência e quer em 1 minuto aprender de gestão. Não dá. Quer ser perfeito em gestão, não dá. Não vai dar e certo. Funciona. Quando tem estratégia, quando tem método, funciona muito bem. Eu digo isso porque os mentorados que a gente traz resultado. E o orgulho do mentor é ter resultado do mentorado. Deve ser joia. Gente, quando eu vejo o resultado do mentorado assim, dizendo, olha, mudei não somente financeiro, mas a mentalidade. Sim. E a gente acha que mentalidade é papo. Eu sou muito concreta, mas eu achava que era muito papo de coach. De coach, né? Mas não é. Não é, não. Não é, gente. A gente, quando se transforma, é de dentro para fora e a gente se posiciona melhor, a gente se valoriza mais. Isso. A gente consegue fazer habilidades de vendas que são muito importantes. Tem os 7 passos da venda. Isso. E a gente consegue colocar energia onde a gente quer crescer. Isso, é isso mesmo. É sobre isso. E por falar em energia onde a gente quer crescer, quem está escutando esse podcast, não fica com obesidade mental, não. Toma decisões. Às vezes, você precisa dar um passo de fé. Isso. Caminho se abrir espaço para você crescer. Não fica, tem gente que é médico polvo, fica pegando um preguinho de cada canto. Empreguinho e não cresce. Isso. E eu costumo dizer, você sendo excelente tecnicamente, você fazendo por onde? Porque tem muito médico no mercado. O pessoal diz, tem muito médico. Mas quem é o médico que é competente, que se importa com o paciente, que verdadeiramente traz resultado? Conta. Deixa eu aproveitar essa sua deixa para mais uma mudança.
num dos meus programas de acompanhamento é sobre uma coisa muito específica, né, em disfunção sexual, então disfunção erétil, tal. Então a gente estava falando sobre assistência, né, ter tempo para assistência total. Pra você ter ideia, né, esse tempo que foi gerado foi tão legal que, assim, eu me vi obrigado a ir mais fundo no assunto. Quer dizer, não que eu não soubesse, beleza, mas a gente sempre tem coisa para crescer. Eu falei, peraí, rapaz, na real mesmo, tem mais coisa que eu posso fazer aqui. Né? Então, assim, a gente vai se retroalimentando também de querer realmente dar o melhor de si, porque você fala assim, né, eu tô ali 15 minutinhos, não sei o que, aí faz um geralzão com o paciente. Não, mas quando você tem um intensivão, você, poxa, é tudo isso mesmo ou tem mais coisa para dar? Não, peraí que tem mais coisa, vamos procurar, vamos atrás, né? Então, assim, e é incrível, né? Hoje aí você tem aí, né, pode fazer rastreio genético, etc, um monte de coisa que você pode ter por trás, você realmente vai querer se aprofundar naquilo ali. Então, essa é outra mudança que eu tenho esquecido de comentar. Você vai a fundo, você vai querer procurar. E você falou algo que é muito, muito importante, porque quando a gente prospera, a gente mais tem tempo de servir. Isso. É como se a gente tivesse aquele sentimento de dizer a reciprocidade. Isso. Que é um gatilho mental que a gente fala, mas a gente está prosperando e o paciente está confiando na gente, confiando a vida, confiando o tempo, confiando financeiramente. Isso, e a gente se sente assim a gente se importa tanto que a gente quer trazer resultado, a ponto de eu dialogar com os outros profissionais que são importantes para o resultado do paciente, eu mandar mensagem, tá tudo bem? Minha secretária manda mensagem, a gente faz esse acompanhamento contínuo. É muito diferente. Isso, é bem diferente. A diferente. energia é muito diferente. Você entrega muito mais. Muito. Eu dialogo com os outros profissionais para poder ter um resultado. Sim. É muito mais entrega. Muito legal. Completamente. Lá no programa de acompanhamento a gente tem essa... o que se fala de acompanhamento multidisciplinar e interdisciplinaridade de verdade acontece ali. Porque a gente pega e fala, esse paciente talvez ele não esteja tão engajado na dieta por causa disso. Aí já entrou a psicóloga e falou, olha, mas ele teve uma perda familiar assim. Tem uma discussão, é como se cada paciente tivesse uma reunião clínica dele, né? E aí esses detalhezinhos, porque assim, muitas vezes o que acontece é que a gente tem os vários especialistas, mas a conversa é desconexa, né? E quando você tem ele num centro ali, com a sua liderança em cima, cuidando ali, você consegue realmente abordar vários domínios da vida dele. Que você fala legal. De linha de cuidado. A gente fala linha de cuidado, programa de acompanhamento, para as pessoas compreenderem do que é que a gente está falando. Uhum. Você criou linha de cuidado em que sentido específico? Você trabalha muito com a questão da disfunção erétil masculina. Isso. E conta como funciona um pouco. Vou dar um exemplo da de disfunção erétil, por exemplo. Para as pessoas entenderem. Disfunção erétil, a gente pode ter uma disfunção erétil de causa psicológica pura, ela pode ser orgânica, pode ser um problema no maquinário da ereção. E quando a gente vai para as causas de disfunção orgânica, disfunção vasculogênica, né? Então o problema pode ser todos os fatores de risco cardiovasculares, são fatores de risco para disfunção erétil. Hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, né? Sedentarismo, né? Causas hormonais, como testosterona baixa, que também está atrelada à obesidade, que também está atrelada à diabetes, né? Aí tem questões teciduais, etc. Enfim, não dá para a gente tratar a disfunção erétil dando só uma pílula mágica para o paciente, né? Porque primeiro ele tem que saber que aquilo é um fator de risco e aquilo pode ser apenas a ponta do iceberg. Então, se a gente consegue, em vez de só dar uma pílula mágica, realmente mudar o que ele precisa mudar, é um obeso que precisa de um tratamento, é um diabético que precisa de tratamento. Veja, eu não sou endocrinologista, mas se esse paciente ele for bem cuidado, ele vai engajar em tudo, ele vai fazer exercício direitinho, vai se alimentar melhor, vai fazer uma fisioterapia de assoalho pélvico, vai ter um psicólogo que vai dar uma assistência para ele, né? A gente tem muita disfunção sexual de causa puramente psicogênica, né? É um problema de relacionamento, é uma ansiedade, é uma depressão, foi um trauma de infância, alguma coisa que não tem nada a ver com... A gente brinca assim, o problema não está entre as duas pernas, o problema está entre as duas orelhas. Então assim, se a gente não tratar isso, a gente está subtratando um monte de gente. Não dá para entregar uma atenção boa em saúde sexual se a gente não olhar o paciente com essa ótica multidisciplinar. E aí, mais uma vez, com 15 minutos na atenção de uma consulta de convênio, eu não consigo fazer isso. Quantos pacientes, André, eu já não peguei e falei assim, olha, você tem que fazer exercício, você tem que fazer aquilo. O camarada, toma aqui uns exames para você fazer. Um ano depois o camarada volta
Eu falei, e aí, como é que você tá? Quanto tempo, um ano que você não tá aqui? Ah, é. E aí, como é que tá a ereção? Ah, doutor, continua muito ruim, viu? Aí você fica se vendo assim, poxa, será que o problema só é comigo, com ele ou com os dois, né? Fui eu que fui incapaz de explicar para ele o quanto o engajamento na vida dele, nas outras coisas, é importante para que ele trate esse problema? Ou foi porque ele, depois que saiu da porta do meu consultório, ele foi abraçado pela sua rotina e permitiu que nada mudasse na vida dele? Aí eu respondo, o problema é dos dois. Né? O problema é meu quando não consigo pegar na mão dele para explicar isso para ele e fazer isso andar de uma forma mais prática para a vida dele, porque quando a gente prescreve um remédio, que é uma pílula, isso é fácil, mas quando a gente prescreve exercício, ele não vai fazer. Se a gente prescreve, ó, você tem que fazer dieta, e só simplesmente fala assim, deixar solto, se não deixar amarradinho as coisas, é difícil mudar estilo de vida. Então, para disfunção erétil, especificamente, o programa de acompanhamento que a gente bolou foi pensando nessas esferas, que a gente sabe que uma coisa puxa a outra, né? Hipogonadismo, né, que é queda de testosterona. Uma das grandes causas de queda de testosterona é o que chama de o MOSH, né, que é a obesidade, o hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Então, eu vou dar a testosterona pro camarada ou eu vou convencer, pegar na mão dele e falar que ele tem que tratar a obesidade porque esse é o problema dele. Ou ele tem uma apneia obstrutiva do sono, vai passar com um médico do sono para explicar que ele não está dormindo bem e pelo fato dele não estar dormindo bem, a testosterona dele está baixa. Então, em vez de ficar dando testosterona para todo mundo, o ideal é mudar a história dele de verdade, né? E, como você falou, a partir do momento que você é tomada essa decisão, né? Porque decidir é melhor do que acreditar. Depois que você muda isso ali para ele, de verdade, ele fica feliz e você fica extremamente feliz. Eu tive um paciente esse é o meu primeiro paciente do programa de acompanhamento, que eu nem sabia o que estava acontecendo de verdade. Ele era um dentista, né? Ele era um paciente que é um cara que trabalhava na área de saúde, tal, mas estava lá fumando, bebendo, estava com a testosterona baixa, sem apetite sexual, sem isso, sem aquilo. Então, em vez de eu dar testosterona para ele, eu falei, vamos combinar o seguinte, vamos fazer isso e isso, vamos se juntar, uma equipe para cuidar de você, beleza? Beleza, vamos em frente. O irmão dele é médico, me ligou, Dima, o que é que tu fizesse com meu irmão? Aqui no Réveillon, ele não, já tem mais de 2 meses que ele não tá fumando mais, desde que ele entrou. Ele não tá fumando mais. Aqui no Réveillon, ele não quis nem saber de beber. Quem era fulano, rapaz? Que era uma cachaça danada aqui e tá diferente. Então mudou. Aí eu falei assim, ó, olha o grau de satisfação que ele teve, mas olha o que eu tive também. E não é porque ele só pagou uma linha de cuidado, como você falou, isso é consequência, né? A gente é muito satisfatório saber que você tá atendendo de verdade ali o paciente, né? E essas mudanças que se realmente causa, impacta, né? A gente quer impactar pessoas, né? Esse impacto é real na vida, na mudança de estilo de vida das pessoas é formidável, traz uma satisfação muito grande, né? Então, e isso é uma dica que é importante o pessoal ficar ciente, né? O dinheiro vai vir como consequência, vai vir como consequência, né? Muito bom escutar essa tua fala, Dimas, porque você é cirurgião, uma especialidade cirúrgica por essência, e que você ampliou o seu olhar, entendendo que o paciente ia ter mais resultado. Aí, quando tem mais resultado, o que acontece? Ele promove o teu trabalho, ele indica o teu trabalho. Isso. É o resultado, por exemplo, qual é o custo que tem de um casamento na vida de uma pessoa? Isso. Né? Qual é o custo que tem autoestima? Ou seja, você trabalha muito com isso dentro dos pacientes. Isso. Ou seja, resultado. E também, quando a gente tem em linha de cuidado, programa de acompanhamento, a gente estabelece parcerias com outros profissionais, aumenta a nossa rede, nosso networking. Isso. E também isso favorece novas indicações. Ou seja, é algo que é bom para a gente, no sentido também da gente fazer nosso posicionamento, é bom para o paciente e a gente vai ter a nossa satisfação profissional com melhor remuneração, com melhor escala. A gente está chegando aqui ao final do Na ProaCast. Joia. Estamos chegando. Antes da gente fazer o teu recado final, eu gostaria de trazer um recado para quem está nos escutando, que decidiu dar um passo a mais e transformar o seu conhecimento em autoridade, decidiu também construir uma carreira mais lucrativa, estratégica e livre. Se você é médico especialista e quer tomar esse passo, tem um link aqui na descrição desse episódio para você fazer a aplicação para a mentoria Proa. Não é todo mundo que entra. Eu faço uma seleção e eu vejo se você se encaixa ou não dentro do projeto da mentoria.
Recado dado, link aqui na descrição do episódio. Dimas, a gente está chegando ao final. Ótimo, foi maravilhoso. Eu quero que você dê uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando, para os médicos que estão nos escutando. O que é que você daria de recado para eles tomarem decisões diante da carreira? Eu acho que essa frase é importante, né? Decidir, ela é melhor do que acreditar, né? Então, como a gente comentou já aqui, né? E assim, essa frase não é minha, né? Mas a gente replica coisas boas, né? E assim, alguns fenômenos vão acontecendo na nossa vida que vão fazer você balançar, começar a refletir, trazer reflexões maiores. Isso pode ser pontual, como eu te falei inicialmente o que foi, mas o recado é que se a gente tem experiências, porque a gente tem muito isso de andar nas incertezas e da história de ter alguns preconceitos em relação a negócio de coach, não sei o que, aquele negócio, não sei o que. Mas a partir do momento em que você vê, né, sem falsa modéstia, pessoas boas, né, pessoas honestas, vendo as coisas acontecerem de uma forma diferente mesmo e trazendo resultado, você começa a, pelo menos, começar a ventilar a hipótese de que talvez valha a pena ingressar em algo diferente do que o método tradicional, até porque como a medicina, principalmente a medicina suplementar aqui no Brasil, ela tem tomado rumos muito, muito desastrosos para o médico, né? Então assim, o médico está virando uma commodity altamente substituível, né? Não só pelos novos médicos, porque no final das contas pode ter um monte de gente, mas se você tem uma capacitação boa, se você cria uma trilha boa dentro da sua linha profissional, etc., as coisas vão dar certo. Agora, o que a gente não aprende na faculdade é de saber de se posicionar, de a gente saber se portar diante também do paciente e essa visão empresarial mesmo, né? Veja, né? Eu nunca fui um grande gestor, eu acredito que eu não seja ainda, espero que um dia seja melhor, mas o fato de você tomar essa decisão de fazer uma virada de chave e dar essa mudança da sua trajetória faz muito sentido. Faz muito sentido, eu posso dizer que eu dou um testemunho aqui meu, né, como você deu o seu e com vários médicos já deram deles muito mais do que conversa de coach, etc., né, com essa visão preconceituosa que a gente acaba tendo. Quando a gente vê as coisas acontecer de verdade, eu falo, poxa, né, com tão pouco tempo as coisas mudam, você começa a ficar mais convencido. Então a frase é essa: decidir é mais importante do que acreditar, né? É isso. E humildade sempre. Dimas tem aqui uma lição de vários pontos que ele trouxe. E humildade, nem sempre a gente vai estar pronto para poder fazer acontecer, mas decidir é mais importante do que acreditar. Isso. Decidir dentro de um passo assim correto, né? Isso, não vai decidir de todo jeito, com critério. E é isso. Dimas, você quer deixar algum contato seu, caso alguém queira na rede social, enfim? Minha rede social é Dr. Dimas Antunes, né? E eventualmente, se quiser mandar alguma mensagem por ali para trocar alguma ideia, eu também fico à disposição. Pronto, é isso. Para você que nos escutou até agora, parabéns por estar aqui tomando decisões para você crescer cada vez mais na sua carreira. E se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio com quem também precisa ouvir isso e tomar grandes decisões. Te vejo no próximo Na Proacast.